Olá! Assunto importantíssimo: meditação. Então, hoje nós vamos começar por ver a postura para meditar, o quanto ela influencia aí a meditação, o tempo e o local. Vamos olhar para o texto clássico de Patanjali, os Yoga Sutras. Vamos focar principalmente em Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Vamos ver o que é cada uma delas, as diferenças e como colocá-las em prática. E no final vamos ver também um pouquinho sobre quais os tipos de meditação, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa prestar atenção na hora de meditar é se você está confortável. E isso vale para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa que você precise estar focado, atento. Se a gente se sente incomodado com alguma coisa, é natural que a nossa atenção fique apenas no incômodo, né? Então isso vale para dores, frio ou calor, alguma roupa que incomoda. Mas aqui no caso da meditação, o que acaba acontecendo muitas vezes e que tira muito a atenção são as dores nas costas, principalmente para quem senta no chão. Então eu vou passar uma dica super importante. Se você reparar, quando eu sento dessa forma em Padmasana com as pernas cruzadas, os meus joelhos eles ficam elevados do solo, ok? E se eu coloco uma altura, seja um bloquinho ou uma almofada, naturalmente os meus joelhos ficam próximos ao solo. Além disso, a minha coluna fica com o seu eixo central correto. E eu deixo de sentir um peso indo para trás. Porque quando esse eixo não está de forma correta, a curvatura natural da coluna também não está correta. Então o peso da gravidade vai levando lá para trás. Nós temos que manter a musculatura das costas extremamente ativa durante o tempo que a gente permanece nessa postura. E isso naturalmente depois de algum tempo vai fazer com que você sinta dor nas suas costas. Então, depois que você conseguiu a sua postura confortável para meditar, você precisa de um lugar onde a partida você não vai ser incomodado e, de preferência, o ideal é que você medite sempre nesse lugar, mais ou menos no mesmo horário e também mais ou menos no mesmo tempo. Por quê? Dessa forma, você está ensinando a sua mente de que esse é o momento de meditar e não de ficar pensando nas coisas que precisam ser feitas em seguida ou naquilo que aconteceu antes, enfim. É um treino, assim como você treina o seu corpo se você quer ficar forte, ou você treina se você quer aprender um esporte ou uma outra língua, enfim, tudo é prática e a meditação é igual. Claro que se você não conseguir algum dia pôr em prática alguma dessas indicações, você faz diferente, não tem problema, o importante é fazer, tá? Então você medita em outro horário, medita à noite, enfim. Só não torna essa forma de meditar sem rotina num hábito, ok? Sobre o tempo, aquilo que os meus professores me ensinaram e que faz realmente muito sentido é que é preferível você meditar menos tempo, então 10, 15 minutos, por exemplo, mas manter essa constância, ou seja, meditar todos os dias, do que você meditar muito tempo e ficar pulando, né? Um dia medita, outro dia não, porque essa constância também vai trazer esse ensinamento para a mente de que aquele é o momento de meditar, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre os Yoga Sutras de Patanjali, bem breve, ok? Patanjali, no final dos Yoga Sutras, os Yoga Sutras eles estão divididos em 8 membros, ou angas. Então, no 6º, 7º e 8º membro, Patanjali agrupa esses 3 e chama eles de Samyama, porque eles coexistem. Então,
Em Samyama nós temos Dharana, que é a concentração, temos Dhyana, que é a meditação, e Samadhi, a iluminação. E um não existe sem o outro. A mente que vai meditar, ela precisa antes estar concentrada. E a mente que entra no estado meditativo tem a possibilidade de alcançar a iluminação. Mas antes desses 3 membros que Patanjali chama de Samyama, nós temos um que eu acho muito importante mencionar, que é Pratyahara, o recolhimento ou a maestria sobre os sentidos. Então é Pratyahara que faz essa transição, essa ponte entre o que é externo e o interno. Então, para nós alcançarmos primeiramente a concentração, nós precisamos ter essa maestria sobre os sentidos, para que os estímulos externos não fiquem o tempo inteiro tirando a nossa atenção. Existe uma metáfora na Katha Upanishad sobre a carruagem que ilustra muito bem o quanto a nossa mente e os nossos sentidos influenciam a nossa vida. Então imagine um senhor fazendo uma jornada onde a carruagem ela é o corpo, o homem é o discernimento e a mente são as rédeas. Os cavalos são como os sentidos que percorrem os labirintos do desejo. Então, quando falta ao homem discernimento e controle sobre a sua própria mente, fica impossível usar o freio sobre esses cavalos. E eles se tornam cavalos selvagens, incontroláveis, assim como os sentidos. Então, o contrário também acontece. Se existe discernimento, clareza e presença na mente, é possível controlar os sentidos, que são esses cavalos, e percorrer a jornada sem se perder por esses labirintos dos desejos que vão surgindo o tempo inteiro. Então, em seguida de Pratyahara, que é essa maestria sobre os sentidos, nós temos Dharana, a concentração, que é o que acontece antes da meditação. Então, para isso, nós precisamos trazer um foco para a nossa mente. E ele pode ser a respiração, pode ser um mantra, né? A gente pode fazer Japamala, repetindo o mantra. A própria prática física de yoga e os pranayamas, que são os exercícios de respiração, já são uma forma de concentração. Aliás, esse é um dos grandes objetivos da prática, né? Preparar a mente e o corpo para esse momento da meditação. A meditação guiada pode ser uma ótima forma de iniciar, porque enquanto nós estamos sendo guiados, existe o foco na voz, na palavra da pessoa que está guiando. E depois, com o tempo, a gente vai ganhando mais prática e vai conseguindo passar para a meditação em silêncio. Porém, existem momentos na nossa vida onde a gente pode estar com a mente mais agitada, alguma coisa acontecendo, e a gente tem essa sensação de que retrocedemos. Então, a gente já estava conseguindo meditar em silêncio, sem precisar de muita concentração antes, e aí, nesse momento, você volta a precisar fazer uma meditação guiada ou trazer mais foco ali na parte da concentração, e está tudo bem. É importante reconhecer e acolher esses momentos. E mesmo que em alguns momentos você sente para meditar e você só faça dharana, a concentração, não tem problema. O mais importante é você continuar mantendo esse momento de autoobservação e de conexão consigo mesmo. Diversas vezes nós escutamos que o objetivo da meditação é parar de pensar ou esvaziar a mente. E não é que isso seja impossível. Claro que alguns conseguem por mais tempo, por menos, mas realmente não é só esse o objetivo. Antes de iniciarmos a nossa meditação, nós sempre precisamos trazer dharana, a concentração, ter um foco para direcionar a nossa mente. E isso é muito importante porque a natureza da mente é pensar. Então,
antes de você sentar para meditar, a sua mente estava lá pensando em várias coisas, a vida acontecendo, e se você para meditar e não tem um foco, a sua mente vai seguir fazendo o que ela sempre faz, que é pensar. Então, é muito importante trazer esse foco antes, além de que você pode, mesmo trazendo esse foco, experienciar alguns obstáculos, como os principais são o sono ou a distração, né, a mente muito agitada. E eu vou fazer depois, vou trazer mais conteúdo sobre algumas técnicas que nós podemos usar dependendo do obstáculo que você sente, né, nessa hora. Mas se você não tem as técnicas, não traz esse foco antes da meditação e você sente realmente a mente continua pensando e agitada, é claro que você vai pensar que a meditação não é para você. A principal diferença entre elas, entre a concentração e a meditação, é que na primeira você ainda faz um esforço para se manter presente e ainda surgem distrações. Na segunda, na meditação, a presença ela é mais fluida, mais natural. Vou trazer um exemplo para você conseguir entender um pouco melhor essa diferença entre dharana e dhyana, a concentração e a meditação. Então imagine um professor que vai dar uma aula e antes da aula, óbvio, ele se prepara, né, seu conteúdo. E na hora que ele começa a dar aula, no início da aula, ele ainda precisa às vezes olhar o conteúdo que ele preparou, ainda podem surgir algumas distrações, e aí a gente fala de um momento onde ele ainda está se concentrando. Mas depois de um tempo, ele começa a entrar tão profundo naquele assunto que às vezes até surgem insights e questões que não tinham sido planejadas anteriormente, porque realmente ele está imerso, existiu uma fusão total entre ele e o assunto que ele está falando. Então aí a gente consegue perceber como seria a meditação, né, dhyana. Vamos ver agora então os tipos de meditação. Nós temos a meditação silenciosa e a meditação reflexiva. Na meditação reflexiva, nós trazemos um assunto para mergulhar, geralmente assuntos que nos levam no caminho do autoconhecimento. Já na meditação em silêncio, nós podemos também ter alguns insights nesse momento sobre essas questões existenciais, porque na verdade é um momento onde nós estamos criando espaço e é possível realmente que tendo esse espaço, essa abertura, surjam muitas respostas e muitos insights também. Chegamos então no último anga, samadhi, a iluminação. Então nós vimos que a meditação ela acontece quando não existe mais um esforço para permanecer presente. E desse fluxo é quando surge samadhi, da fusão entre a meditação e o meditador, quando eles se tornam um. E é dessa fusão que podemos experienciar a união com o todo, que chamamos de Ishvara. E dessa sensação de união, nós conseguimos também receber respostas para os nossos questionamentos mais profundos. É também a partir de Samadhi, a iluminação, que nós experienciamos Kaivalya, a liberação. O reconhecimento de que o eu é ilimitado, que existe para além do corpo, das emoções, da mente, do espaço e do tempo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para poder ficar por dentro sempre que eu coloco algum vídeo novo aqui semanalmente. E se por acaso você tem dúvidas sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que envolva yoga e autoconhecimento,
me escreve aqui nos comentários, vou ter muito prazer em responder e até em trazer mais conteúdos que realmente façam a diferença na sua vida e que possam auxiliar você na sua caminhada pelo autoconhecimento. Arion.